Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão, tudo bem? Hoje é dia 12 de julho de 2021 e nós vamos juntos fazer a leitura do livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística sobre as lições do livro Um Curso em Milagres. Hoje nós estamos na lição 193, que declara: todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. A nossa heroína está passando hoje por uma situação difícil. Ela está saindo com a carta de demissão porta fora, digamos assim, gentilmente conduzida pelo seu chefe, ao que parece, para a saída da empresa, né? Então eu demorei para entender o desenho, mas agora eu acho que eu entendi. Então ela tá saindo, ela foi demitida. O papelzinho dela tá escrito assim: demissão. O papelzinho que ela carrega na mão. Muito bem. Então, como é que a gente vai botar esse desenho, essa demissão dentro da lição? Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. E a nossa heroína está fazendo o curso, junto conosco. Vamos aos comentários. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. É muito simples, não é mesmo? Apenas perdoar o que quer que zangue você, aborreça você, e a sua dor e o seu sofrimento deixarão você, né? Irão embora. Esta é a verdade. A cada vez que você encontrar uma emoção negativa, a cada vez que você encontra uma situação negativa, você vê que você está julgando alguma coisa. A si mesmo, outra pessoa, uma situação, um país ou um líder político. Você vê que você mantém, né, guarda em si mesmo a ideia de que você ou os outros são pecadores, ou que há alguma coisa acontecendo que não deveria estar acontecendo. Guardem o deveria, vamos comentar sobre ele daqui a pouco. Se isso está acontecendo, então isso era para acontecer. Essa é a sua lição de hoje. Se alguma coisa acontece, bom, então isso acontece por alguma razão. Isso está acontecendo para mostrar a você alguma coisa. Isso poderia estar acontecendo para mostrar a você a falta de perdão na sua sociedade. Isso poderia estar acontecendo para mostrar a você que você não pode salvar outra pessoa. Você precisa salvar primeiro a si mesmo. Tudo é projetado para mostrar a você alguma coisa que você precisa ver. O perdão é parte do seu trabalho para que você consiga, né? Consiga aprender essa lição, consiga apreender e aprender essa lição. Se você está num estado mental resistente, julgamentoso ou sem perdão, então você não vai ver o que está acontecendo como uma lição, então você não vai aprender a lição. Isso significa que você tem as suas mãos para cima, que você tem um muro energético, né, impedindo que a lição chegue, né? Então você diz: isto está errado, essa coisa que está acontecendo está errada. E nós queremos que você diga: essa coisa que está acontecendo, ou melhor, isto que está acontecendo para me mostrar alguma coisa. Deixe-me examinar essa lição, deixe-me perdoar de forma que eu possa me abrir o suficiente para interpretar esta situação de forma correta. Você poderia ver o comportamento dos outros como sendo de um modo que você considera cruel. Quando você perdoa, você se dá conta de que você não conhece as motivações deles.
Você não conhece as histórias deles, a história deles. Você não conhece, você não sabe qual é o verdadeiro propósito deles. Você não sabe qual foi a tarefa que a eles foi atribuída nesta encarnação. Você não está qualificado para julgar os outros, porque você não sabe de nada. Mas você não aprende essa lição até que você perdoe. À medida em que você, enquanto você ficar no seu julgamento, né, virtuoso, de que você está num pedestal, de que você é melhor do que o outro, a respeito dos outros, o ego vai dizer a você que ele sabe, ele conhece, né, o porquê de as pessoas deverem fazer algumas coisas, né, outras coisas. Mas se essas pessoas fizerem essas coisas, então elas estarão usando o livre-arbítrio que lhes foi dado por Deus. Elas terão as suas próprias experiências para aprender. E realmente isso não é da sua conta, né? Então, quando a gente fala assim, o fulano deveria ter agido do jeito tal, mas se ele tivesse agido do jeito tal, ele não teria a situação para ensinar a ele o que ele precisa aprender, né? É disso que Jesus está falando aqui, né? E aí ele finaliza de uma forma bastante dura conosco, né? Que a vida das outras pessoas não é assunto nosso, definitivamente. A menos que haja alguma coisa em frente a você que requeira a sua atenção, ação ou intervenção, então isso não é da sua conta. A menos que, né? Se não for esse caso, então não é da nossa conta. Se uma criança corre para o meio da rua na sua frente, o seu instinto vai ser pará-la. E isso está correto, isso está ok. Nós não estamos dizendo que você não deveria participar da vida de uma forma inteligente e amorosa. O que nós estamos dizendo é que não é da sua conta, que isso é da sua conta se estiver acontecendo exatamente bem na sua frente. Quando isso envolver as pessoas na sua casa, um pensamento na sua mente, ou o seu colega de trabalho que se senta na mesa ao lado da sua, então isso afeta você. Ainda assim, qualquer sofrimento que você tenha por causa dessas pessoas se dissipa quando você as perdoa e diz: eu não sei o porquê de elas estarem fazendo o que elas estão fazendo. Tudo o que eu sei é que se eu as julgo, eu sofro. E isso não ajuda em nada. Talvez você possa trazer amor a essa situação, né, a essa mistura, em vez de julgamento. O perdão é o passo anterior ao amor. Você deve perdoar primeiro, antes que você possa amar, como uma resposta para um chamado para o amor. Aqui ele está falando do curso que diz que quando uma pessoa tem uma má ação, ela está fazendo um chamado pelo amor, né? Então o que ele diz? A gente, antes de enviar amor, a gente tem que dar o nosso perdão, né? Nessa terceira dimensão que a gente tá, isso não acontece lá nos céus, não acontece com Jesus, mas não acontece com Deus. Mas conosco que estamos na terceira dimensão, então antes da gente poder enviar o amor verdadeiro de coração, a gente precisa perdoar, né? E isso é fácil de compreender. Imagino que vocês estejam me acompanhando aqui. Muito bem. É exatamente isso que qualquer pecado ou mau comportamento é um chamado para o amor e não um chamado para mais separação. Ele acabou explicando. Pense sobre isso. Quando as pessoas se comportarem mal, isso significa que elas estão confusas. Isso significa que elas perderam os seus caminhos. Isso não significa que você deva criticar agressivamente, atacá-las ou puni-las.
Isso significa que você deve amá-las, né? Oferecer a elas uma mão amiga, mesmo que isso possa ser apenas uma prece, uma oração mental, porque você não pode ajudá-las fisicamente. Ajudar os outros mental e emocionalmente, ao mandar amor e pedir que elas recebam a correta orientação, ou melhor, ele diz assim: ajude outros mental e emocionalmente, enviando a elas amor e pedindo que elas recebam a correta orientação nas suas vidas, né? Pedindo a Deus, pedindo ao Divino Espírito Santo, pedindo ao anjo da guarda dela, o que você achar que é bom. Então, só você perguntar a si mesmo: por favor, me mostre o jeito correto de viver a minha vida, de modo que eu possa ser de ajuda para os outros, em vez de ser um obstáculo, né? Uma coisa ruim para os meus irmãos e irmãs. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos falar com vocês novamente amanhã. Bom, gente, essa lição é uma das mais importantes de um curso em milagres, uma das minhas favoritas também. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Então eu vou dar algumas dicas rapidinho aqui para a prática de vocês. A primeira é: quando alguma coisa ruim, entre aspas, como a demissão da nossa heroína estiver acontecendo, você vai perguntar: o que eu tenho que aprender com isso? Por favor, meu Divino Espírito Santo, me mostre. Você vai fazer uma outra pergunta: de que forma isso pode ser bom para mim? De que forma essa situação, tal qual ela é, tal qual ela se apresenta, pode trazer resultados bons para a minha vida? Uma cura, uma virtude, uma compreensão, o polimento do meu defeito de caráter, tá? Então, essa é a essência da prática dessa lição, né? Qual é a dádiva nessa situação, né? A Marianne Williamson fala muito isso. Qual é a dádiva aqui? Eu estou acusando o presente que Deus está me dando, né? E aí você peça pelo seu milagre, que é a mudança da sua percepção a respeito daquela situação que está acontecendo. Peça pelo seu milagre e o milagre vai chegar, né? Obrigatoriamente nós vamos ter que aprender as lições das quais precisamos para voltarmos ao nosso lar, que é a nossa mente compartilhada com Deus, né? Que é a nossa herança por direito divino. E o nosso professor aqui é o Divino Espírito Santo. Eu sou uma facilitadora para mostrar para vocês como acessar o Divino Espírito Santo, mas o professor de cada um de vocês está dentro de cada um de vocês e é o Divino Espírito Santo. Lembrem-se de uma coisa muito importante: quando se diz que vai haver a volta do Cristo, que o Cristo vai voltar, se está falando da volta da consciência crística, se está falando da volta da visão crística e não necessariamente da pessoa Jesus, tá? Da pessoa Jesus, que foi chamado o Cristo porque tinha a visão crística, né? Então, o que é ter a visão crística? É pensar, ver as coisas, ver a vida, viver através do aplicativo do sistema de pensamento do Espírito Santo. Isso é que é a visão crística. E é aqui nesse curso que a gente aprende a fazer isso, entre outros. O que eu ensino é esse, o meu compromisso de encarnação foi esse: aprender e ensinar. E continuar aprendendo, porque hoje eu já fiz essa lição. E foi dura para mim, tá? Foi dura fazer essa lição. Veio uma coisa do meu passado que eu não sabia, que eu ainda estava apegada, e veio e eu liberei, entreguei nas mãos do Divino Espírito Santo. Então, enquanto eu estou ensinando, eu antes de tudo estou aprendendo. Eu tenho que aprender para ensinar vocês, tá bom? E eu acho que é isso que eu quero dizer para vocês, né? Peça que esse professor dentro de você mostre para você o diamante que está escondido dentro dessa situação, exatamente tal como ela se apresenta. Tá bom? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, um beijo imenso e, se Deus quiser, nos vemos amanhã.